muito utilizados nesse sentido, né? Especialmente ali no versículo, eu preciso voltar aqui para achar, mas especialmente aqui no versículo 5, que ele trata de imoralidade sexual, que em algumas traduções vem como prostituição, impureza, paixão, vontades más, mas fala de ganância também, que é a idolatria. Eu imagino que alguém que vai tratar esse texto como moralismo, talvez não se preocupe tanto com a ganância, né? Mas Paulo não está fazendo com essa exortação um estímulo ao moralismo. Ele está falando para que as pessoas observem os exageros da sua vida. Porque é óbvio que os exageros desvirtuam a nossa vida, isso é inegável. Todos vocês que já têm um tempo de vida sabem disso. E certamente Paulo vivia isso naquela comunidade onde ele estava, por parte de algumas pessoas. Então ele precisou falar isso. Vocês estão destruindo a sua vida com alguns prazeres que estão sendo exagerados na prática de vocês. É isso que Paulo está tentando dizer. Então as necessidades humanas muitas vezes podem ser levadas a um ponto de exacerbação. Nós sabemos que vivemos num mundo em que Deus nos oferece uma série de alegrias, de prazeres, e nós devemos viver isso. Nós temos sentidos para que nós sejamos satisfeitos e alegres e aproveitar a nossa vida. Uma vida que é uma bênção, que é um dom de Deus. Mas muitas vezes essas coisas entram num ritmo de exagero. E aqui nas palavras de Paulo também, no mesmo texto de Colossenses ainda, ele mais embaixo já trata de outras situações. Quando você chega a agir com raiva, ódio, maldade, difamação, mentira. Paulo então está dizendo de que alguns sentimentos da gente, quando são exagerados, eles podem destruir a nossa vida. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. Então essas necessidades, levadas a um ponto de exagero, gera pecado. Porque ameaçam a nossa vida. Tudo aquilo que ameaça a nossa vida e ameaça a vida das outras pessoas, gera pecado. Quando ele fala para pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, ele não quer dizer que está aconselhando para sermos negligentes com a nossa vida aqui, com os nossos desejos, com o nosso corpo e até mesmo com a nossa saúde. Mas ele está falando para não fazermos disso o nosso único foco, como uma idolatria. Que foi essa palavra que ele utilizou quando terminou justamente esse versículo 5, que é também uma idolatria, incluindo a ganância. Paulo, então, está mostrando que precisamos manter esse equilíbrio. Nós sabemos que tem comunidades que rechaçam tanto qualquer coisa que traz prazer para você, no exagero disso que Paulo está falando, que se entregam a uma vida que rejeita toda e qualquer modernidade. Pessoas que não fazem uso nem mesmo de celular, né? Nem mesmo de eletricidade, porque consideram isso errado. E esses exageros nós conseguimos encontrar paralelos em tantas outras atividades na vida. Atitudes como prostituição, concupiscência e impureza são encontradas quando alguém não controla seus impulsos, levando a pessoa a tomar atitudes vergonhosas e até mesmo autodestrutivas, no único intuito de satisfazer os seus sentidos, os seus prazeres, sem pensar nas consequências. Então Paulo não para nisso, ele cita a gula, cita a mesquinhez. Nós não devemos nos esquecer também que ele fala da mentira, porque deve ser horrível conviver com medo de quem não é sincero, de quem não é honesto,
em uma relação, seja ela qual for. E aí não se trata somente de duas pessoas que resolvem viver juntas na mesma casa, mas numa comunidade. E a comunidade nós pensamos não só da igreja, quando falamos de comunidade parece que eu falo só da igreja, né? Mas na sociedade em geral. Nós desejamos que as pessoas sejam sinceras, todas elas. Mas hoje sabemos que as pessoas usam de artifícios da mentira e nos preparamos sempre para que alguém não esteja sendo sincero, ou muitas vezes acreditamos nas pessoas erradas. A avareza também pode ser uma adoração dos seus próprios desejos. Note que, paralelo com o que Paulo fala aos irmãos colossenses, Jesus Cristo vem também lembrando de uma atividade, de uma atitude de um homem que tinha um depósito cheio de coisas. E ele se preocupou que o depósito estava cheio. A solução dele foi arrebentar uma parede para crescer o depósito, para caber mais coisa. Que loucura, né? E o mundo vê isso como sucesso, o acúmulo de bens, e muitas vezes a igreja absorve esse pensamento. Parece que a igreja não lê a Bíblia, né? E a igreja absorve e estimula esse pensamento das pessoas. E adquire para si esse pensamento como bênção. E assusta, pelo menos a mim, quando algumas igrejas consideram os seus relatórios bem-sucedidos, quando aumentou a arrecadação de um ano para o outro, e agora nós estamos com a tesouraria, com o dinheiro, o dobro do que teve o ano passado. E assim as igrejas também vão aumentando os seus depósitos. Jesus fala também nessa parte de um exagero cometido por alguém que colocou certamente os seus desejos acima de tudo. Colocou as suas coisas acima de tudo, colocou até mesmo acima da própria vida. Existe um princípio do taoísmo. Esse sermão é cristão, tá, gente? Não é taoísta, não. Mas os taoístas têm um princípio que se chama proprietário ou propriedade, em que eles questionam as coisas que você tem. Você é dono delas ou elas são donas de você? Então tem gente que tem tanta coisa que não tem liberdade nem para sair de casa, porque se eu sair de casa, alguém vai querer tomar isso aqui, né? O que é liberdade, né? Eu tenho liberdade, eu vou onde eu quero, com meus 6 seguranças do meu lado, né? O homem continua ainda adorando os seus desejos, continua ainda buscando os prazeres loucos que destroem a nossa vida, continua ainda colocando o seu coração naquilo que não é as coisas do céu. Quando é alguém que não teve contato com Jesus Cristo, não entende a Bíblia, nem a mensagem de Jesus, e nem é convertido, eu entendo totalmente. Mas quando é alguém que está na igreja, ouvindo a palavra do Evangelho, convivendo com crentes, eu fico escandalizado. Eu, Sandro, estou falando de mim, não é uma coisa retórica nem metafórica, eu estou dando um testemunho. É muito mais chocante, é muito mais agoniante quando alguém que você sabe que está na igreja, e às vezes há anos, continua tendo esse tipo de pensamento a despeito da leitura do Evangelho. Eu tendo a pensar que são pessoas que consomem as mensagens dessas igrejas empresas, sabe? Que tem os pastores empresários, né? Porque nessas igrejas é bem padronizado desse tipo. E as pessoas não se lançam a mergulhar na palavra de Deus, na Bíblia, no Evangelho,
porque aquilo que aquela pessoa bem-sucedida, uma igreja rica que tem programa na TV, ele sabe o que está dizendo para mim. E muitas vezes é tão fácil perceber que é contrário ao que o Evangelho, ao que Jesus Cristo fala, né? É tão fácil, é tão escancarado, e por isso se torna chocante para mim. Aquele homem, tendo tantas coisas, se foi, sem aproveitar as coisas. E mostrou como exemplo que muitas vezes nós deixamos de lado a nossa vida, quando colocamos em um trono o que temos, e colocamos os nossos desejos desta terra nesse trono. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Já disse Jesus ali no versículo 15. Ele estava preocupado em orientar as pessoas que se esquecem que a medida da vida não está naquilo que acumulamos. As coisas vão ser suas proprietárias ou você vai ser proprietário delas. A busca pela lucidez e pelo bom senso é uma marca daquele que se projeta para as coisas do alto. Ninguém está querendo tirar o prazer das coisas maravilhosas que Deus nos deu nesta terra, que Ele mesmo fez. Mas quando isso domina o seu coração a ponto de te arrancar do centro, é correto dizer que essa falta de equilíbrio está roubando de você a paz, está roubando de você a vida, está roubando de você esse equilíbrio. E está colocando no centro da sua vida outra coisa que não é você. Outra coisa que está te roubando. Prazeres que estão destruindo a sua própria vida por causa dos seus exageros. Elas não estão mais servindo a sua vida, mas é a sua vida que está servindo para aquilo ali. Então, vamos para além das aparências dos prazeres loucos. Nós devemos, portanto, como aponta o Evangelho, e como aponta também a carta aos Colossenses, buscar aquilo que dá sentido à vida. É isso que Paulo está falando, é isso que Jesus está dizendo. O que dá sentido à vida? Para que serviu aquilo, acumular tanta coisa? E ainda abrir os depósitos para colocar mais coisa que você nem usou. Alegria, sensação de plenitude, tudo isso sem destruir os nossos corpos, sem destruir as nossas relações seguras e saudáveis na comunidade. Para isso precisamos deixar de lado o que ele fala lá no Colossenses: raiva, ódio, maldade, mentira. Nós precisamos cultivar isso nas comunidades em que vivemos, nas relações entre uma pessoa e outra, ou na sociedade, na igreja, na família, no trabalho, onde quer que você esteja. Sem se entregar à convivência com mentiras, vaidade, medo, discórdia. É um objetivo que Paulo mostra e que Jesus também mostra, deixando de lado essa vaidade, essa avareza. Está com sensação de plenitude sozinho, isolado? Mais um. 2. Acho que eu estou ficando resfriado. Está com sensação de plenitude sozinho, isolado em seu apartamento ou naquele condomínio cheio de guarita de segurança? Pode ser uma atitude de defesa causada pelas ameaças da mentira, da avareza, do medo das ameaças que o mundo oferece. As pessoas também buscam uma maneira de se proteger disso, né? E ficam também com o coração encarcerado. É preciso cultivar, então, uma comunidade sadia que possa dar sentimento de pertencimento solidário e confiável. Isso é você se lançar também, né, às ameaças. É confiar tanto que você, pelo exemplo, vai se lançar às ameaças. E foi isso que Jesus Cristo fez. O resultado
da sua vida, vocês conhecem qual foi. Nós somos convidados a isso, sabe? A carregar a cruz junto com ele. O exemplo não é fácil, mas é um desafio. Senão, não vamos ser diferentes de ninguém. E esse é o convite. Essa é a nossa evangelização. Para que não tenhamos medo de relações íntimas, pela mentira, pela mesquinhez, pelo aproveitamento de ordens carnais e outros, que nos impedem de viver intensamente o prazer desta vida que Deus nos deu. Viver intensamente é viver com a certeza de que aquele momento não está ameaçando outra pessoa, nem está ameaçando a sua própria integridade, a sua saúde, a sua vida. A avareza é uma doença insana que nutre o cérebro do adoecido com a ideia fixa de que a realização da vida e, por consequência, a felicidade está no acúmulo de bens materiais e na vantagem que o poder sobre a vida de outras pessoas pode lhe render. Eu quero terminar com essa afirmação, eu deveria ter dito antes, né? Que é de Leno Andrade. Leno Andrade é um dos pastores da Comunidade Batista do Caminho, que fica lá na Paraíba, em Campina Grande. E veja só, eu vou repetir a parte do começo. A avareza é uma doença insana que nutre o cérebro do adoecido com a ideia fixa de que a realização da vida e, por consequência, a felicidade está no acúmulo de bens materiais e na vantagem que o poder sobre a vida de outras pessoas pode lhe render. Esse tipo de loucura tem sido a causa de uma relação predatória de certo tipo de gente, até mesmo com a natureza. O planeta Terra está sofrendo, como nunca antes, as agressões irracionais do espírito avarento que domina as mentes embrutecidas das elites governantes do nosso tempo. Quando uma maioria avarenta ascende o poder, o sofrimento e a morte se tornam um lugar comum no campo, na cidade, nos grandes centros, nas periferias, nas aldeias, nos quilombos, nas florestas e nos rios. Até mesmo nos países ricos, o reflexo da avareza é cada vez mais perceptível no abandono de famílias inteiras morando nas calçadas das grandes cidades, em barracas precárias, sem dignidade alguma. Tudo isso porque, para que o avarento acumule, essas pessoas têm que ser despejadas no meio da rua. Enquanto aquele homem tinha o seu celeiro lotado e precisou arrebentar o seu depósito para caber mais coisa, certamente algumas famílias passavam fome. E naquela mesma noite ele se foi, sem aproveitar nada. O objetivo da vida dele foi cumprido, mostrar para todo mundo que tinha o seu depósito cheio. Era só isso. Enquanto que alguém precisava só encher o prato naquele mesmo dia. Infelizmente ele não conseguiu ajudar. Mas eu acho que ele não estava preocupado com isso. Que os nossos sentimentos sejam direcionados para o alto, e se ainda não estiverem, dá tempo. E se flagrarmos o nosso sentimento sem pensar no outro, dá tempo de reajustar o pensamento. Nós não vamos sair daqui nessa noite agora. Puxa, tá bom, eu vou passar lá em casa, pegar aquele monte de coisa que eu tenho acumulado e sair distribuindo na rua. Não é assim bem que funciona. Né? Seria um sonho se a gente mais esses ajustes de o que temos feito no dia a dia, nas coisas pequenas, já mudariam muita coisa, com certeza. E cada um mudando de si, mudando os seus depósitos, mudando as suas atitudes, no relacionamento com as outras pessoas, na divisão dos sentimentos, sem mentira, sem se aproveitar da vida do outro e sem estragar a sua própria vida, já é um passo gigante, porque as pessoas têm retrocedido disso. E o que é mais triste, uma instituição que está ajudando a retroceder isso é a própria igreja. Então, eu ainda, pessoalmente, a
A igreja tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa que necessita fazer, mas eu dentro do meu coração acho assim, poxa, eu não estou precisando pregar para o pessoal da igreja. Para o pessoal da igreja conhecer Jesus, porque o que a gente está falando para as pessoas não é bem o que Jesus disse. Né? Enquanto você tem gente na igreja que não sabe o que vai falar lá fora, a evangelização da igreja não serve para nada, ou então piora mais ainda a situação da igreja e o nome de Jesus. Então precisamos de novo falar desse Jesus da Bíblia, porque tem um Jesus aí que estão falando que não é esse que eu li na Bíblia. Não é, absolutamente não é. Então que Ele nos converta a cada dia, todos os dias, especialmente na leitura diária da sua palavra. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês, abençoe essa igreja. E de novo, muito obrigado por estar aqui junto com vocês de novo.